Beleza, moçada, bora lá. Então, efetuado o lançamento, esse lançamento, imaginemos que ele ocorra dentro do prazo fixado pelo CTN, que é muito importante que vocês não esqueçam, prazo de 5 anos, tá? Que é o que o Estado tem para constituir o crédito, tributário, certo? Então, imaginemos que o contribuinte praticou o fato gerador, esse fato gerador gerou a obrigação tributária, essa obrigação tributária foi convertida em crédito através do lançamento dentro do prazo esse de 5 anos. Só um detalhe para não deixar passar. Eu acabei de falar que o crédito pode ser constituído por três situações, né? Primeiro, a sentença no juiz do trabalho. Segundo, pelo lançamento. E a terceira, a entrega da declaração da guia. Essa súmula que eu falei agora há pouco, anotem por gentileza, é a súmula nova, né, recente do STJ, súmula 436, tá no simultâneo, né, Roberto? Tá aí, ó, súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça. Vou ler para vocês a redação, tá? Olha o que é que ela diz. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, a entrega da declaração já constitui o crédito, não se fala mais em prazo de decadência. Começa a contar o prazo de prescrição, mas decadência não mais, tá? Muito bem. Então, vamos imaginar que o Estado efetuou o lançamento dentro do prazo. Se ele efetuou o lançamento, esquece, não fala mais em decadência. Então, com o lançamento, nós passamos a ter, como vocês viram agora há pouco, ó, aqui na relação completa, nós passamos a ter o crédito tributário. E juridicamente falando, o que é um crédito? Esquece tributário. O que é um crédito, juridicamente falando? É uma obrigação líquida, certa e exigível, tá? Líquido, certo e exigível, você já deve ter escutado isso. Um cheque, por exemplo, é uma obrigação líquida, certa e exigível, é um título executivo, tá? Muito bem. Todo crédito, seja ele qual for, em regra, ele tem essas três características: liquidez, certeza e exigibilidade, tá? O crédito tributário não é diferente. Por quê? Porque a Fazenda Pública, ao efetuar o lançamento, ela transformou uma obrigação tributária agora em algo líquido, certo e exigível. Bacana? Bacana. Muito bem. O crédito tributário está positivado nos artigos que tratam nos artigos 139 e artigo 141 do seu Código Tributário Nacional. 3 artigozinho pequeno, tá? Desses 3 artigos, eu vou chamar a atenção de 2. Por quê? Porque o primeiro, que é o 139, ele tem a seguinte redação. Me acompanha, vou até mudar a tonalidade da caneta aqui, ó. Ele diz assim: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta, ou seja, qual é a natureza jurídica do crédito tributário? Perfeito, é uma obrigação tributária principal, porque ele é uma obrigação de pagar. Se o crédito tem a mesma natureza da obrigação tributária principal e decorre desta, o crédito é a obrigação de pagar. Então não confundam crédito tributário com tributo. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Eu posso ter crédito, eu posso ter tributo sem crédito? Eu posso ter tributo sem ter crédito tributário? Posso. Imagina a situação, por exemplo, de isenção, por exemplo, que afasta a obrigatoriedade do crédito, de imunidade. Eu tenho tributo, mas não tenho crédito. Agora não confunda, pelo amor de Jesus Cristo. O que é que determina a natureza jurídica do crédito? É a obrigação tributária principal, é a mesma, tá? O crédito tem uma obrigação tributária de pagar, tem a obrigação tributária principal. Agora, o que é que determina a natureza jurídica do tributo? Já falei hoje, né? Agora nesse vídeo de revisão, o que é? O fato gerador. Tá aqui, ó. Você só erra na prova se quiser. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá aqui, ó. Tá no simultâneo, né, Alberto? Tá aqui, do meu lado. Fato gerador. O que é que determina a natureza jurídica do tributo? O fato gerador. Artigo 4º do CTN. O que é que determina a natureza do crédito tributário? A obrigação tributária principal. Artigo 134, 139 do CTN, tá? Então só erra se quiser. Beleza? Muito bem. O segundo artigo a respeito do crédito tributário que eu vou chamar a atenção é o artigo 141, que ele diz assim, ó, tá? Me acompanhe por gentileza. Nessa nossa aula de revisão, aula da vitória, se Deus quiser, bora lá. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas sob pena de responsabilidade funcional. O CTN no artigo 141 está dizendo o quê? Que os casos que podem suspender, extinguir ou excluir o crédito tributário são os casos que estão positivados, e aí eu venho para a nossa tela. Primeiro, no artigo 151, casos de suspensão. 2, artigo 156, casos de extinção. E 3, artigo 175, casos de exclusão. A ESAF, ela não ama, não. Ela idolatra cobrar questões com a literalidade dos casos de suspensão, de extinção, de exclusão. Ela idolatra.
Parece que o examinador da ESAF, quando vê isso, entra em êxtase, né? Entra em êxtase. Se ele não colocar uma questão cobrando a literalidade dos casos de suspensão, extinção e exclusão, eu acho que ele não fez nada. E é exatamente por isso que nós vamos agora revisar quais são os casos de suspensão, de extinção e de exclusão do crédito tributário. Vou até falar baixo, porque o examinador, ele com certeza está vendo essa aulão de revisão. Mas tenha nem dúvida, viu, Roberto? O examinador, ele está vendo esse aulão. E exatamente por isso é que eu vou trazer com vocês agora. Bora lá. Quais são os casos de suspensão do crédito tributário? É o nosso famoso Moderecopa, tá? Moderecopa, que está lá no artigo 156. Vamos comigo, 151, perdão. Vamos comigo, olha só. Suspendem a exigibilidade do crédito. Vamos revisar. Moratória, depósito do seu montante integral, lembrando que esse depósito tem que ser em dinheiro, tá? Tem que ser integral e em dinheiro, súmula 112 do STJ. Reclamações dos recursos nos termos das leis reguladoras do processo administrativo, lembrando que essa reclamação para suspender a exigibilidade do crédito tem que ser feita dentro do prazo para pagamento, tá? Dentro do prazo para pagamento, ESAF tem esse posicionamento pacífico. Se não for feito dentro do prazo, dentro da impugnação administrativa, dentro do prazo para pagamento, não suspende, então tem que ser dentro do prazo. 4. Concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar em tutela antecipada. Lembrando, né, que eu posso ter ações judiciais sem depósito, eu não preciso mais depositar para ter direito a uma liminar ou a tutela antecipada, tá? Súmula vinculante do STF, não tem nem como fugir, anota, tá? Súmula vinculante do Supremo, especificamente vou ler a súmula vinculante número 20, patati patatá, 28. Olha, súmula vinculante número 28 é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então eu não preciso mais depositar para ter direito a uma liminar ou uma tutela antecipada. Liminar, artigo 7º, inciso 2º, 3º da Lei 2016, Lei de Mandado de Segurança. Tutela antecipada, artigo 273 do Código de Processo Civil. É lá onde o juiz vai ter que verificar. Ele não pode mais exigir que você deposite. Depósito e liminares ou tutela antecipada são medidas alternativas e independentes que suspendem a exigibilidade do crédito. Eu posso depositar ou eu posso não depositar. O risco é meu, tá? O ônus quem assume sou eu. Mas são medidas alternativas. Continuando. Concessão de liminar já foi. E o último, incluído agora em 2001 pela Lei Complementar número 104, parcelamento. A última forma de suspensão da exigibilidade do crédito, tá? Então esses aí são os casos que suspendem a exigibilidade. Só para nós aqui, ó, rapidinho. Na verdade, esses casos, eles suspendem, anotem, a exequibilidade do crédito tributário, tá? Por quê? Porque a exigibilidade já aconteceu. Quando é que aconteceu a exigibilidade? Quando? Quando o contribuinte foi notificado do lançamento, tá? A notificação, ela é a etapa final do lançamento, certo? Tanto é verdade que o artigo 145 do CTN diz assim, ó, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado. Então, com a notificação, encerra o procedimento administrativo chamado lançamento. O lançamento não é um procedimento? Se ele é um procedimento, ele não se conclui em um único ato. Ele tem começo, meio e fim. O fim do lançamento ocorre com a notificação, tá? Então, após ser notificado, que já é a exigibilidade, o contribuinte, então, ele tem 3 opções. Olha aqui, eu vou lá. Quando o contribuinte é notificado, tá? Ele tem 3 opções, certo? Até aproveitando já para puxar o gancho para a continuidade da matéria. A primeira situação, ele pode, bora lá, pagar, tá? Se ele paga, qual é a consequência? Extingue o crédito tributário. Só tome cuidado, daqui a pouco eu vou falar, se esse pagamento for nos tributos que precisem de lançamento por homologação, o mero pagamento não extingue, precisa da homologação, tá? 2. Segunda opção, o contribuinte impugna administrativamente dentro do prazo. Se ele impugnou administrativamente dentro do prazo, qual é a consequência? Suspensão da exequibilidade do crédito tributário. Por que da exequibilidade? Porque a exigência já aconteceu, tanto é que ele já foi notificado, né? Não é lógico isso? Se ele já foi notificado, já está sendo exigido. Então, o que é que vai ser suspenso, na verdade? A exequibilidade do crédito tributário. E a terceira situação, o contribuinte segura na mão de Deus e vai, né? Permanece inerte. Recebe o boleto de pagamento, não tem R$1, não tem onde cair morto, não tem onde cair vivo, porque cair morto cai em qualquer canto. Se pega na mão de Deus, joga a notificação embaixo do travesseiro e vai. É o famoso segura na mão de Deus e vai, tá? Permanece inerte.
achando que nunca vai chegar nele, torcendo, rezando para que não chegue nele. Essa inércia, daqui a pouco vocês vão ver isso comigo, é a condição para a inscrição em dívida ativa. Eu não posso inscrever alguém que pagou, né? Então a inércia é a condição para a inscrição em dívida ativa. Bacana? Beleza? Muito bem. Então, na verdade, os casos do artigo 151, eles suspendem a execuibilidade. Vamos para frente, tá? Continuando. Temos também como casos de extinção do crédito tributário os 11 incisos do artigo 156. Vamos comigo. Extinguem o crédito tributário. Bora lá. Inciso 1, o pagamento. Inciso 2, a compensação. Inciso 3, a transação. 4, a remissão. 5, prescrição e decadência. Na verdade, só um detalhe, para uma eventual prova dissertativa, ou até mesmo para facilitar teu raciocínio. A decadência, ela não extingue o crédito tributário, tá? Jefferson, mas tá aqui, eu tô lendo aqui no CTN que a decadência extingue. Beleza, só quero que você aprofunde mais o raciocínio. Por quê? Quando eu falo em decadência, significa que a Fazenda Pública não efetuou o lançamento dentro do prazo. Significa que a Fazenda Pública ficou inerte, tá? Então, quando eu não tenho o lançamento, bora voltar para cá, ó. Quando eu não tenho o lançamento, vocês estão vendo aqui do meu lado, né? Se eu tiro o lançamento, eu não tenho crédito. Se eu não tenho o lançamento, eu não tenho crédito. Então, na verdade, a decadência, ela impede a constituição do crédito. É a perda do direito de constituir o crédito. Mas, é verdade também que o CTN colocou a decadência como extinção do crédito. Então, deixa como tá, tá? Deixa como tá. Quero apenas que vocês saibam que a decadência, na verdade, ela não extingue o crédito. Ela impede a constituição do crédito. Beleza? Mas vamos para frente. Também extingue a conversão de depósito em renda. Lembra do depósito que eu fiz para suspender a exigibilidade? Fiz o depósito, impugnei, ou fiz o depósito, entrei com a ação, tramitou a ação ou processo administrativo, ao final do processo eu perdi. Qual é a consequência? Aquele depósito que eu já havia feito será convertido em renda. E ao ser convertido em renda, ele deixa de suspender e passa a extinguir, né? Renda é porque ingressou definitivamente nos cofres públicos, extinguiu o crédito tributário. Continuando. 7. O pagamento antecipado e a homologação. Então, no teu material aí, no teu código, tu vai colocar assim, no inciso 1. O inciso 1 extingue o crédito, o pagamento. Estão vendo? Beleza. Esse pagamento é para os lançamentos direto e lançamento por declaração. Já o inciso 8º, o inciso 7º, é no caso de lançamento por homologação. Então, no caso de lançamento direto ou por declaração, o pagamento morreu Maria Preá, extinguiu o crédito. Já no lançamento por homologação, precisa da homologação, tá? Muito cuidado com isso, foi aplicado em relação aos impostos. Vamos lá, IPTU, IPVA, Imposto de Importação, Exportação, ITR, exemplos de lançamento por declaração e lançamento direto, pagou, morreu. ICMS, Imposto de Renda, ISS, exemplos de lançamento por homologação, o pagamento não extingue o crédito. Precisa da homologação. Bacana? Beleza, continuando. Também extingue o crédito a consignação em pagamento. A decisão administrativa irreformável, porque se não for irreformável, vai apenas suspender. A decisão judicial passada em julgado, porque enquanto não for transitada em julgado, vai só suspender. E a dação em pagamento em bens imóveis. Essa última dação em pagamento incluída agora também em 2001, pela Lei Complementar número 104, tá? Beleza, tranquilo. Essas são, então, as 11 modalidades de extinção do crédito tributário. E, por fim, como últimas modalidades, né, que alteram o crédito tributário, eu trago as modalidades de exclusão que se encontram aí no artigo 175. São só duas, né? Excluem o crédito tributário a isenção e a anistia, tá? O que é importante lembrar é que a isenção, só um detalhe rapidamente, a isenção, em regra, ela não pode ser concedida por outro ente federativo, tá? Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 151, inciso 3, veda a chamada isenção heterônoma ou heterotópica, vírgula, vocês sabem disso, com exceção do ISS, tá? Com exceção do ISS, que está no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, tá? Com exceção do ISS, a Constituição não autoriza que outro ente federativo conceda isenção, tá? Isso está no 151, inciso 3, com a seguinte redação: é vedada à União. Inciso 3, instituir isenções de tributos à competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o que a gente conhece como vedação à isenção heterônoma. Salvo, nesse caso do ISS, que vocês estão vendo aí ao meu lado, que diz assim, ó, 156, parágrafo 3º. Em relação ao ISS, inciso 2, cabe à lei complementar excluir da sua incidência exportação de serviços para o exterior. Só um detalhe, tá? No caso do ICMS, para quem eventualmente ainda tem essa dúvida, no ICMS, a Constituição, ela transformou o que era isenção e também era heterônoma em imunidade, tá? O ISS você não pode confundir, porque se você estiver fazendo a leitura da limpa e seca da Constituição, você vai ler o seguinte artigo, ó:
eu estou lendo o 155, parágrafo 2º, inciso 12, que tem a seguinte redação. No tocante ao ICMS, inciso 12, cabe a lei complementar. Aí você vem lendo. Aí você vai ler o inciso E, a linha E. Excluída a incidência do imposto nas exportações para o exterior. Aí você vai achar que essa linha E trata de trata de isenção heterônoma, porque tem a mesma redação do ISS, né? Uma lei complementar federal excluindo a incidência de um imposto estadual na exportação. Beleza, era assim. Era. Por que, Jefferson? Porque se você ler o 155, parágrafo 2º, só que no seu inciso 10, você vai ver que a Constituição agora passou a ter a seguinte redação. O ICMS, inciso 10, não incidirá, perceba, a Constituição aqui trata de uma norma de eficácia plena, não incidirá a linha A sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Essa linha A teve a sua redação pela emenda constitucional número 33 de 2001, tá? Pela emenda constitucional número 33, perdão, emenda constitucional 42 de 2003. Emenda constitucional 42 de 2003. Então, com a emenda constitucional 42 de 2003, o que era isenção heterônoma para o ICMS passou a ser uma imunidade. Em razão da letra, em razão da Constituição, no seu inciso 10, a linha A, tratar de uma norma constitucional de eficácia plena, tá? De eficácia plena. Veja o que a Constituição diz. Não incidirá o ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Tá? Então, na tua casa, quando terminar esse vídeo, tu faz a seguinte redação, a seguinte leitura. Lê primeiro o 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha E, que você vai achar, né, vai ter a falsa impressão que trata de isenção heterônoma para o ISS, e depois tu lê o 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A, e aí você vai ver que no caso do ICMS não é realmente uma isenção, mas é uma imunidade. Bacana, pessoal? Tranquilo? Então aqui eu passei para vocês os 3 casos de suspensão, de extinção, de exclusão do crédito tributário. Vamos voltar então para a relação jurídico-tributária. Bora lá. Então, eu tenho aqui, ó, cadê? Tá aqui. Então eu tenho, né, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, notificado o contribuinte do lançamento, constituído o crédito. Vocês já viram comigo e eu reaproveito o quadrozinho que eu usei agora há pouco, né? Ele pode, bora aqui, ó. Primeiro, pagar, se ele paga, extingue o crédito tributário. Se é lançamento por homologação, precisa, né, da homologação, certo? Precisa da homologação, que pode ser tácita ou expressa, desde que em qualquer situação ocorra dentro do prazo de 5 anos. No caso de lançamento por homologação, contado do fato gerador, tá? No lançamento por homologação, artigo 150, parágrafo 4º, conta do fato gerador esse prazo de 5 anos, tá? Ou para homologar tacitamente, ou para homologar de forma expressa. Homologou, extinguiu o crédito. Pagou no lançamento direto ou por declaração, também extinguiu o crédito. 2. Impugnou administrativamente. Se ele impugna administrativamente, eu não canso de repetir, tá? Vou até tomar um golinho d'água. 2. Impugnou administrativamente dentro do prazo para pagamento, que em regra é de quanto tempo? O prazo para pagamento em regra de quanto tempo? Bora, Jefferson, não tem tempo não, é hora de revisão. Pois vai, 30 dias, tá? O prazo para pagamento em regra é um prazo de 30 dias. Artigo 160 do CTN, me acompanha. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Então, foi notificado, impugnou dentro do prazo para pagamento, qual é a consequência? Suspensão da execuibilidade do crédito. É óbvio que se fica suspensa a execuibilidade, também ficará suspenso o prazo de prescrição, né? Óbvio, tá? Se eu não posso executar, a prescrição que corre contra a fazenda tem que ser suspensa também. Beleza. E aí a gente chega na terceira situação. A terceira situação é aquela na qual o contribuinte permaneceu inerte. É a que eu chamo de segurar na mão de Deus e vai, tá? Você acha que não vai chegar a notificação. Chegou, pronto. Aí você não paga, acha que nunca vai chegar a execução fiscal. Moçada, execução fiscal é uma matéria que não está no nosso edital para a Receita Federal, tá? A execução fiscal tem previsão especificamente em uma lei, certo? Lei 6830, que por motivo óbvio eu não vou tratar dela, não vou de explicar com mais detalhes, porque ela não está no nosso edital. Mas tem um detalhe importante que eu quero que vocês entendam. A execução fiscal, ou melhor, qualquer execução precisa de 2 requisitos. E aí é matéria da nossa prova, hein? Bora lá. 2 requisitos. Primeiro requisito para qualquer execução, qual é? A inadimplência.
a inadimplência é requisito básico para qualquer execução. Inadimplência, tá? Já temos aqui a inadimplência, sim ou não? Temos, porque o nosso contribuinte, ele permaneceu o quê? Inerte. Ele deixou transcorrer o prazo para impugnar ou para pagar. Então já temos a primeira, já temos a inadimplência. Já temos o primeiro requisito, né? Que é o requisito da inadimplência. Beleza? Tranquilo, tá? Então, o primeiro requisito já achamos, né? Que é esse requisito na inadimplência. Repito, que não é só para execução fiscal, é para qualquer execução. A inadimplência é requisito para qualquer execução. Tranquilo. Mas falta um segundo requisito, que é obrigatória em qualquer execução. O primeiro é a inadimplência. O segundo requisito é o título executivo. Eu só posso entrar com a execução se eu tiver um título. Esse título, uma noção rápida de processo civil, ele tem que ser ou judicial ou extrajudicial. Nós temos aqui o título? Ainda não. Porque a mera inscrição em dívida ativa, ela ainda não gera um título. Esse título só vai ser gerado, tá no simultâneo, né, Roberto? Esse título só vai ser gerado, pessoal, preste atenção, com a certidão de dívida ativa. A expedição do que se chama certidão de dívida ativa, tá? Que nada mais é do que um título executivo, no caso extrajudicial, tá? Então a CDA, que é o título executivo extrajudicial, aí sim, com a CDA, a Fazenda Pública pode ingressar com a execução através das suas procuradorias, Procuradoria do Estado, da Fazenda Nacional ou Procuradoria do município. Então percebam, tá? Que a última etapa da relação jurídico-tributária, a última etapa é o quê? Olha aqui, ó, para a gente, né, para vocês que irão fazer o concurso da Receita, é a inscrição em dívida ativa, tá? E aí depois já passa para a etapa processual, que é o ajuizamento da ação de execução fiscal. Então, moçada, percebam, e aí foi importantíssimo, né, o motivo pelo qual eu trouxe nesses 2 vídeos de revisão, toda a relação jurídico-tributária, para você ter uma noção básica que o direito tributário, ele é lógico, tá? Se eu não tiver crédito tributário, eu não posso ter dívida ativa. Se eu não tiver lançamento, eu não posso ter crédito. Se eu não tiver obrigação tributária, eu não posso ter lançamento. Se eu não tiver fato gerador, eu não posso ter obrigação tributária e por aí vai, tá? Então são etapas que se sucedem: hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito, não pago, inscrição em dívida ativa, expedição da CDA e execução fiscal. Se faltar alguma dessas etapas, eu não posso ter a etapa subsequente. Então, se não tem lançamento, não tem crédito. Foi por isso que eu disse agora há pouco que na verdade, a decadência não extingue o crédito. A decadência é a perda do direito de constituir o crédito. Eu não posso extinguir algo que nem sequer nasceu, nem sequer surgiu, tá? Então essa é a relação jurídico-tributária que eu falo sem medo de ser feliz. Vai estar na tua prova, tá? Vai estar na tua provinha de agora a pouco, daqui a pouco, tá? A prova que vocês vão fazer no próximo final de semana. Então essa relação, vejam esse vídeo com todo cuidado, tá? Vejam esse vídeo com todo cuidado. Muito bem, pessoal. E para a gente finalizar essa nossa participação aqui com vocês, tratando desse aulão de reta final para a prova da Receita, eu trago aqui, por um motivo óbvio, as 4 novas súmulas do STJ, tá? Súmulas que foram editadas agora, em 13 de agosto de 2012. Se você pegar o meu artigo lá que eu mandei Eu Vou Passar, né, lá no site, em meados de agosto, eu coloquei todas as súmulas do STJ e falei que iria tratar no nosso curso, no nosso aulão, dessas súmulas. Então, nesses minutinhos que faltam, eu trago aqui para vocês, porque a ESAF, ela é atenada quase que 100% na jurisprudência do STJ. Por quê? Porque cabe ao STJ tratar de matéria de lei federal em última instância. Então a última palavra de sobre lei federal cabe ao STJ, tá? E o CTN, é óbvio, é uma lei federal, então quem vai dizer a última palavra sobre matéria tributária que não envolva matéria constitucional é o STJ, tá? Se envolver matéria constitucional, aí já passa para o STF, vocês sabem mais do que eu. Muito bem. E no tocante ao STJ, o STJ tem posicionamentos ora favoráveis ao fisco, ora desfavoráveis ao fisco, tá? Mas são posicionamentos que
vira e mexe são cobrados nas provas da ESAF. Então, para esses minutinhos que nos restam, eu trouxe aí as 4 súmulas novas de direito tributário editadas pelo STJ agora em 13 de agosto de 2012, ou seja, menos de um mês, né, aí praticamente um mês e pouco para a tua prova, tá? Então bora lá. Primeira súmula do STJ é a respeito de matéria tributária, é a súmula 498, uma súmula, né, que gerou aí já muita polêmica, mas que eu acredito que a partir de agora vai ser cobrada na sua literalidade. O que é que diz? Não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais, tá? A STJ pacificou aí através de uma súmula uma discussão muito grande na doutrina e na jurisprudência a respeito se deveria ou não incidir imposto de renda sobre danos morais. Se você pegar aí uma doutrina, você vai colocar no Google, por exemplo, você vai encontrar vários artigos, ora se posicionando que deve incidir imposto de renda sobre danos morais, ora se posicionando que não deve, dependendo da situação. Mas o STJ veio e acabou com essa discussão, e acredito que a partir de agora a ESAF deverá cobrar nas suas provas a literalidade dessa súmula do STJ. Não acredito que ela vá cobrar alguma coisa que não seja a letra da súmula, tá? Então, não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais, tá? Primeira súmula aí do STJ. Segunda, os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, tá? Olha aí como o STJ deu uma preferência para as autarquias federais em detrimento das fazendas estaduais, né? Então, esses créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual. Percebam, a autarquia, a administração indireta, né? É óbvio, então, que os créditos da Fazenda Federal preferem aos créditos da Fazenda Estadual. Ora, se até os créditos da autarquia que integra a administração indireta preferem aos créditos da Fazenda Estadual, quiçá a Fazenda Federal, né? Então, os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem, tá? Então, tem uma autarquia federal, INSS, por exemplo, né? O IBAMA ingressando com a execução e a Fazenda Estadual do Ceará, por exemplo, ingressando com a execução e ocorra a penhora do mesmo bem, os créditos das autarquias irão preferir aos créditos da Fazenda Estadual, né? Não vou entrar na discussão se isso fere ou não o Pacto Federativo, porque isso precisaria, isso é tema para um outro momento. Por enquanto, fiquem só com a literalidade da súmula 497 do STJ. Terceira, súmula 495 do STJ. A aquisição de bens, olha aqui, ó, integrantes do ativo permanente da empresa. O que é o ativo permanente? É aquele que eu compro para não vender. Eu compro para ficar na empresa, tá? Eu tenho um agronegócio, compro um trator, não compro para vender, eu compro para o meu maquinário. Então, isso é um ativo permanente. Então, a aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento do IPI, tá? Muito cuidado, porque aqui eu estou falando de um imposto federal, certo? Imposto federal tem toda a possibilidade de cair na tua prova. Então, a aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. O IPI, que como vocês sabem, assim como o ICMS, são impostos que têm a não cumulatividade como obrigação, né? A não cumulatividade como regra. Aquilo que eu compro e pago de IPI, eu me acredito para bater na saída, tá? Mas aqui o STJ vem dizendo que se for ativo permanente, não gera direito a acreditamento do IPI. E a última súmula é a súmula 494, que tem a seguinte redação: o benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP, tá? Então, muito cuidado com essas 4 súmulas novas aí do STJ, porque, repito, a ESAF adora seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Bacana, pessoal? Beleza? Olha só, moçada. Quero agora desejar para vocês uma excelente prova, tá? Quero dizer que fazer prova, se preparar para concurso é uma coisa realmente trabalhosa, é uma coisa sofrida, mas que quando você atinge o seu objetivo é uma coisa gloriosa, tá? Então eu quero aqui nesse momento final desejar para todos vocês que estão assistindo aí por todo o Brasil afora, desejar uma excelente prova da Receita, tá? Dizer que não baixem a cabeça jamais, tá? Jamais. Eu hoje sou procurador do Estado do Ceará, consegui alcançar o meu objetivo profissional, né, que é ser procurador do Estado do Ceará, depois de sofrer, né, nos bancos da faculdade, sofrer nos estágios, consegui
chegar no concurso que eu almejava, reprovei em alguns outros concursos, isso é óbvio, tá? Apesar que no concurso Procurador do Estado do Ceará, graças a Deus eu consegui passar de primeira, mas reprovei em alguns outros concursos, aí você fica achando que você é burro, quer se matar, que só você não passa, mas não é assim, tá? Então tenham essa prova agora da Receita Federal como mais uma etapa na sua vida. Eu sempre dou um conselho, e quero aqui nesses minutinhos que me faltam, segundos que me faltam, dizer, sempre, você deve ir para a prova como um momento bom. Vá no dia da prova como um momento agradável, pelo amor de Deus. Viu, Roberto? Tem gente que vai pra prova, parece que tá indo pra um matadouro, pra um abatedouro, vai teso, duro, parece aquela coisa, parece o Robocop, né? Você vai no dia da prova, vá tranquilo, não precisa tomar todas também, né? Mas um dia anterior, agora na sexta-feira, pra quem vai fazer prova sábado, ou no sábado pra quem vai fazer prova domingo, à noite toma uma lá de leve, pelo amor de Deus, só pra dar aquela relaxada, tá? E aí vai dormir cedo, se prepara, mas vai num momento agradável. Vai achando que aquilo ali é o teu momento que você vai colocar os teus conhecimentos ali, tá? Então o que eu tenho para dizer para vocês é, vá no momento tranquilo. E um detalhe, viu? Cuidado com aquelas pessoas que querem no dia da prova somente dividir o prejuízo, porque tem gente que não estuda, né? E essas pessoas que não estudam, elas não querem reprovar sozinho. Ninguém quer se lascar sozinho, viu, Roberto? Ninguém. Então essa pessoa você vai encontrar no dia da prova e você vai dizer para ela assim, ó, vá se lascar para lá. Vá se lascar para lá. Eu vou passar. Pensamento positivo, tá? Pensamento positivo. Então, moçada, quero aqui desejar uma excelente prova para vocês. Não esqueçam, senão não passa, de convidar toda a equipe do Eu Vou Passar pro churrasco. Pelo amor de Deus, o Roberto já tá me lembrando aqui, com a plaquinha, tá? Porque vocês não podem ver. Mas não esqueçam de chamar a equipe do Eu Vou Passar pro churrasco. Prometemos que a gente come pouco, né? Prometemos que comemos pouco, né, Roberto? A cerveja a gente leva, tá? Então, moçada, boa prova, tá? Boa prova, excelente prova domingo. Façam tudo que vocês coloquem para fora o que vocês estudaram. E quero aqui apenas desejar essa excelente prova. E tenho certeza que no dia da prova vocês vão lembrar de tudo que a gente aqui da equipe do Eu Vou Passar passou para vocês. Tá claro, pessoal? Maravilha, uma excelente prova e até o próximo encontro, se Deus quiser. Pode fechar, meu amigo Roberto.